Então, gente, vamos para o problema E, que é a evolução do Pac-Man. Quando eu estava fazendo o primeiro período, esse exercício aqui foi, tipo assim, um chefão final para todo mundo. Muita gente teve dificuldade, eu tive dificuldade. Então, se você também está tendo dificuldade, é normal. Mas, o que é o problema, né? Ele dá pra gente uma matriz e essa matriz vai ter posições que é o F, que significa onde está o fantasma, e o P, que significa onde está o Pac-Man. O objetivo, a saída, é a menor distância entre o fantasma e o Pac-Man. E essa menor distância, a gente pode pegar a linha que está o fantasma, menos a linha que está o Pac-Man, mais a coluna que está o fantasma, menos a coluna que está o Pac-Man. Então, esse é o objetivo. É muito simples de entender a lógica, só que o problema é codar ele. Porque até o momento a gente está acostumado em fazer exercícios de matrizes usando for. Então, o exercício passa para a gente qual é o problema e o exercício passa para a gente qual é a quantidade de linhas, quantidade de colunas, a gente cria a matriz e consegue interagir com ela. Só que nesse caso aqui, só deu a matriz, jogou a matriz. A gente não sabe qual que é o tamanho exato dela, não tem essa... não consegue interagir com a linha e a coluna. Então, é uma forma diferente de trabalhar com matriz. Então, eu vou apresentar para vocês como que faz isso. Então, primeiramente, eu vou fazer ela em C. Para fazer em C, preciso dessa biblioteca aqui, stdlib.h. Mas, vamos lá então. Como isso daqui é são char, né? São caracteres, eu vou precisar de um vetor de caracteres. Então, um char str, e aqui eu vou passar o tamanho dele. Qual que é o objetivo aqui? Eu vou interpretar ele como uma matriz. Eu vou querer ler cada uma dessas linhas. Eu vou querer ler essa linha aqui e vou interagir com ela, vou fazer as coisas nela. Depois de fazer tudo nela, que é procurar por cada uma das colunas, eu vou passar para essa outra. Só que, como a gente pode ver, né? Aqui é um Ozinho, depois vem um espaço. É um O e um espaço. O, espaço. E a gente precisa colocar isso dentro desse vetor de caractere que eu acabei de criar. Só qual que é o tamanho? Aqui na entrada ele fala que é até 30. Só que eu estava fazendo alguns testes e se colocar só 31, no exercício não passa. Então eu acredito que o exercício está considerando os espaços também como um valor dessa coluna. Então aqui, para ter certeza que vai passar, coloca 100. Eu testei até com 35 estava passando, mas assim, coloca 100 que passa. Mas isso é o de menos. Eu estou fazendo isso porque eu estou fazendo em C. Se fosse em C++, era só fazer um getLine, cin str, que não precisaria a gente se preocupar com o tamanho. Então, assim, seria 1000 vezes mais fácil com C++, mas eu estou apresentando em C para caso a maioria só conheça C ainda. Então, criei o meu vetor que eu vou armazenar primeiramente esse vetor aqui de char, nossa string. Então, como fazer a leitura? Aí que está o maior problema. Antes a gente fazia com for, só que agora vamos fazer uma leitura com while, que é o outro laço de repetição. Então, esse while ele vai receber a nossa entrada. Então, para ler uma string em C, é o fgetS. Esse fgetS passa qual que é o nome da variável da string, a quantidade que ela tem, no caso vai ser 100, e stdin. Uma outra opção aqui também, em vez de passar o valor 100, a gente pode passar sizeof str. Ele funciona da mesma forma. Esse sizeof aqui é uma função que vai pegar o tamanho da string. Então vou deixar assim para mostrar um jeito diferente. Então, imagina que esse daqui é aquele for que a gente sempre usa em uma matriz. Esse daqui seria o primeiro for e ele vai estar lendo esse vetor. E então, dentro agora do meu str, tem esse vetor aqui de caractere. Esse daqui. Então, agora eu quero interagir com cada uma das colunas dele. Eu tenho que saber onde que está a posição do meu J, né?
onde está a posição do fantasma e do Pac-Man. Então, antes eu tinha esquecido, eu preciso do meu i. No for, eu sempre passava o i que representava as minhas linhas, só que agora, dentro do while, eu preciso de uma variável externa para eu poder ter o controle desse i, porque senão eu vou ter sempre também incrementar ela manualmente, porque antes porque eu não tenho acesso a ela dessa forma, né, com o while, eu não crio ela, igual eu crio no for. Mas enfim, continuando, eu agora vou criar uma variável j igual a 0, e vou criar também uma variável auxiliar, que é o aux. Tendo essas duas variáveis, agora eu posso percorrer cada uma das colunas, que eu também vou percorrer ela com o meu while. Então, enquanto o meu while eu vou fazer um str, que é meu vetor de string, acessando a posição do aux, enquanto for diferente do /0, que é o final da string, eu vou percorrendo então todos os valores dentro dessa coluna. Agora, o porquê que eu estou criando uma variável aux e uma variável j? O porquê é que dentro, quando a gente faz a leitura desse vetor de string, ele também está lendo tanto o O quanto os espaços. Só que quando a gente faz essa leitura, por exemplo, em qual coluna que está o meu f? Ele está na coluna 0, 1, 2, ele está na coluna 2. Isso porque eu estou ignorando os espaços. Se eu fosse contar os espaços, ele estaria, imagina que na coluna 0, 1, 2, 3, 4. Em vez de estar na coluna 2, ele estaria na coluna 4, porque justamente por causa dos espaços. Então é uma coisa que precisa ser tratada. Ignorar esses espaços. Então o que eu vou fazer aqui agora, se meu aux str for igual a espaço, eu vou dar um aux++, porque eu quero continuar percorrendo todos os valores na coluna, e um continue. Esse continue aqui é que quando ele chegar nessa... Deixa eu deixar mais didático. Esse if. Esse continue aqui, se chegar nessa... Se ele chegar nesse if, esse continue vai voltar para esse while aqui. Então, o código que estiver embaixo dele não vai ser executado. Então, beleza. Eu estou fazendo meu while, estou percorrendo todos os valores dentro desse vetor de caractere até chegar no /0. Se for um espaço, eu vou pular, vou aumentar o meu aux, porque eu quero percorrer todos, e vou dar um continue. Agora é a parte que eu tenho que salvar a coordenada tanto do fantasma quanto do Pac-Man. Então eu preciso criar também uma variável que vai ser a linha do fantasma, a coluna que está o fantasma, uma variável da linha que está o Pac-Man e a coluna que está o Pac-Man. Criei os dois. Aí é só fazer if agora. Se meu aux str for igual a f, que é a posição do fantasma, minha linha do fantasma vai ser o meu i, que o meu i eu estou representando as linhas, e minha coluna do fantasma vai ser meu j, que o j eu estou representando as colunas. Isso daqui é a mesma coisa para o Pac-Man. Totalmente igual. Isso aqui é um P, a linha do Pac-Man e a coluna que está o Pac-Man. Só que em nenhum momento aqui eu estou modificando o i e modificando o j. Eu preciso então fazer essa incrementação. O i ele sempre muda quando a gente passa para a segunda linha. Então, se eu li e interagir com todo esse vetor dessa linha, eu vou agora fazer um i++ e passar para essa próxima. E passar para essa próxima. Então, depois de interagir com todas as colunas, eu tenho que dar um i++. É o que eu vou fazer aqui. Então, depois de mexer nesse while, eu vou... Cadê esse while? Aqui eu vou dar um i++. Dei um i++. E dentro aqui do while que eu estou mexendo em cada uma das colunas, eu também tenho que sempre ter o controle de qual coluna que eu estou. Que ele vai acontecer nessa parte aqui, depois de eu fazer todas as verificações na coluna. Eu fiz todas as verificações na coluna, não achei ou não achei a posição do fantasma, eu vou ter que dar um j++ para depois, quando eu voltar lá em cima no while, eu verificar a próxima coluna.
eu também tenho que fazer um aux para eu percorrer todo o vetor. E acredito que seja isso. Vamos ver. Tem um J++, aux++, estou verificando todos. Então, assim, essa é a lógica. Em vez de for, eu estou usando while. E agora é só fazer o resultado, né? Vamos ver se eu não esqueci nada. Agora fazer um ABS. Esse ABS aqui, ele é uma função que vai trazer... Deixa eu fazer primeiro. A linha fantasma menos a linha do Pac-Man mais o valor absoluto do coluna do fantasma menos a coluna do Pac-Man. Vamos ver se o resultado vai bater. Eu já só tô vendo se vai dar certo. Tá, bateu 6. E aqui... Certo, bateu 2. Então, o que eu estou fazendo? Eu coloquei essa biblioteca aqui, stdlib. Essa stdlib, ela permite usar esse ABS. ABS vem de absoluto. Que eu estou fazendo, eu estou pegando a linha do fantasma menos a linha do Pac-Man. Aqui nesse exemplo, meu fantasma está na linha 0, 1. Meu fantasma está na linha 1. Então, eu estou na linha 1 com o fantasma. Meu Pac-Man está na linha 0, 1, 2, 3, 4. Está na linha 4. Então, se eu fazer 1 menos 4, eu vou ter um menos 3. Só que eu quero depois somar esses dois valores. Eu quero saber qual é a distância do caminho. Se meu valor aqui for menos, não vai ter a soma exata, né? Então, o ABS ele vai trazer ele como um valor positivo. Então, esse é o intuito do ABS. Tá. E agora, explicando também mais um pouco sobre esse while aqui, tipo assim, se a gente pegar essa entrada aqui, rodar na nossa IDE, não vai acontecer nada. O programa vai ficar rodando para sempre. Por que ele está rodando para sempre? Por causa desse while aqui. Esse while está sempre esperando uma nova entrada. Então, ele está sempre esperando que eu digite alguma coisa. Porque ele vai estar sempre lendo essa alguma coisa e armazenando dentro dessa string str. Só que, como funciona o Boca, esses juízes online, ele tem uma entrada fixa. Essa entrada fixa é esse arquivo aqui. Ele tem, assim, esse exemplo de entrada aqui, ele é um arquivo fixo. Então ele tem fim. Ele vai até essa linha 5 aqui com todos os valores. Então, quando a gente passa o nosso código, esse código aqui, deixa eu explicar direito. A gente faz um gcc main.c e a gente vai estar compilando esse arquivo main.c. Quando compila esse arquivo, ele gera esse a.out. Ele está aqui na minha ideia, a.out. Esse a.out é um executável. Então, é como se a gente pode executar esse programa através do terminal. Se executar esse programa e passar dentro desse programa o arquivo de texto, que eu coloquei aqui no e.txt, eu estou executando meu código com um arquivo fixo, sem meu programa ficar sempre me pedindo no while. Aí eu passando o arquivo fixo, ele vai chegar em um momento que vai dar a saída exata. Não vai ficar pedindo valores. Mas, assim, não sei se ficou muito claro, mas a ideia era só dar uma pincelada de como funciona. Mas o exercício é esse. Vamos ver se passa. Tentei ele várias vezes e estava dando problema em C por causa dessa parte aqui, gente. Vamos ver se deu certo. Aí, fechou. Então, é isso. Valeu.